Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Carioca, Libertadores, Copa do Brasil, Champions League, são muitos assuntos para tratarmos nesta quarta-feira de futebol. Começamos pela Liga dos Campeões da Europa. Munique respira a decisão. A Liga dos Campeões afunilou ao ponto de reunir seus dois últimos finalistas nas quartas de final. Hoje se enfrentam Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. A ida nesta quarta-feira às 16 horas. E também a volta na terça que vem, em Paris. E um bocado de desfalques que desfiguram as equipes 8 meses depois daquela final em Lisboa, vencida pelos alemães. O Bayern não tem dois de seus atacantes. Lewandowski, detentor do prêmio de melhor jogador do mundo, lesionou-se com a seleção polonesa e deve até mesmo perder o confronto da próxima semana. Assim como o Gnabry, que testou positivo para a Covid-19. Além deles, não jogarão Douglas Costa, Tolisso e Roca, sem contar com Thiago Alcântara, Felipe Coutinho e Perisic, que deixaram o time depois da decisão. O poder de fogo do PSG tem quase força máxima. Mbappé e Neymar estão confirmados. No entanto, o Icardi é desfalque, com lesão na coxa. O problema neste caso é na engrenagem. Os volantes Paredes e Verratti deixarão com provavelmente Gué e Herrera a missão de encarar talvez a melhor dupla de volantes do mundo no momento, formada por Kimmich e Goretzka. E os laterais também serão reservas, Kehrer na direita e Diallo improvisado na esquerda, já que Kurzawa e Bernat estão indisponíveis. Dos 30 que entraram em campo na decisão passada em Lisboa, só 18 estão disponíveis por seus times para o confronto desta terça em Munique. Promessa de um grande jogo mesmo assim, e amanhã a gente te conta o resultado dessa partida válida pelas quartas de final da UEFA Champions League. Ainda por lá, vamos falar sobre o Real Madrid, que venceu por 3-1 o Liverpool e tem vantagem aí para a partida de volta. Autor de 2 gols e eleito craque do jogo, Vinícius Júnior foi exaltado pelo técnico Zinedine Zidane após o triunfo pela ida das quartas de final. Eleito craque da partida pela UEFA, Vini Júnior, por sua vez, deu uma alfinetada nos críticos, que pegavam no seu pé por conta de chances perdidas em algumas partidas do Real. Ele disse que era um sonho jogar no Real Madrid e que trabalha muito para isso, com os melhores jogadores. E é por isso que trabalha tanto no treino como em casa. Desta vez ele encaminhou uma boa vantagem para o Real Madrid, com 2 gols e vitória por 3-1 sobre o Liverpool. Mudando de assunto, do maior torneio de futebol do planeta para o maior torneio de futebol das Américas. Vamos falar sobre Libertadores. O Santos entrou em campo fora de casa e praticamente garantiu sua vaga na fase de grupos da Liberta. Venceu o São Lourenço por 3-1, com muita facilidade e bastante competência. A equipe de Ariel Roland começa a mostrar suas caras para o que deve ser o Peixe nesta temporada. O jogo de volta é na próxima terça-feira. Quem jogaria hoje seria o Grêmio, mas o time foi impedido de treinar por conta de casos de Covid-19. E por isso a Conmebol adiou a partida para a sexta-feira e mudou o país. Agora a partida está marcada para o Paraguai, no estádio Defensores del Chaco. O mando deste primeiro jogo é do Independiente Del Valle. A volta foi mantida para outra quarta-feira, na Arena do Grêmio. Ainda no cenário internacional, para falar sobre o Palmeiras, que joga hoje a Recopa Sul-Americana. Defensa e Justiça e Palmeiras se enfrentam nesta quarta pelo jogo de ida, às 9h30 da noite. Além do troféu, o torneio vale uma premiação de 1,25 milhão de dólares, cerca de 7 milhões de reais para o campeão. Atual campeão da Libertadores, o Palmeiras busca contra os argentinos a sua primeira conquista no torneio sul-americano. Depois de dividir o grupo e dar folga aos atletas e ao técnico Abel Ferreira, o confronto em Buenos Aires será o primeiro da equipe com força máxima nesta temporada. Já o Defensa e Justiça se garantiu na decisão por ter conquistado a Copa Sul-Americana da temporada passada. Bom, o jogo de ida é na Argentina e a volta acontece no Brasil. Lembrando
Lembrando também que no próximo final de semana o Palmeiras já tem outra decisão, essa em um jogo único, contra o Flamengo pela Supercopa do Brasil. E por falar em Brasil, vamos falar sobre o torneio mais democrático do país. O Vasco entra em campo hoje em Tombos para jogar contra o Tombense. Na primeira fase, as equipes se valeram da vantagem determinada pelo regulamento para seguir em frente na Copa do Brasil. O Tombense foi até Nova Mutum, no Mato Grosso, e empatou em 0-0 com a equipe local. Já o Vasco ficou no 1-1 com a Caldense, outro time mineiro, e também se classificou por conta do empate como visitante. E a última de hoje é no Campeonato Carioca, que teve a 8ª rodada encerrada ontem e se encaminha agora para a reta final e decisiva da Taça Guanabara. O Fluminense goleou o Macaé por 4-0. Mas que o torcedor não se engane, porque o resultado não condiz com a atuação do Fluminense, que ainda tem muito que evoluir, especialmente para a Libertadores. Apesar disso, o resultado fez com que o Fluminense ganhasse moral para essas últimas rodadas, e agora o time de Laranjeiras está no G4, na 4ª colocação com 13 pontos. O Carioca volta a ser disputado no próximo final de semana. Faltam agora 3 rodadas para o término da competição. Se terminasse hoje, teríamos um Fla-Flu em uma das semifinais e Volta Redonda e Portuguesa se enfrentando na outra. Vasco e Botafogo ficariam apenas na disputa da Taça Rio e não teriam chances de ganhar o Campeonato Carioca. Mais 3 rodadas ainda podem mudar. Eu volto a te encontrar amanhã, quinta-feira, com muito mais aqui no Papo de Esporte. Um abraço para você e até lá. Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM em todas as plataformas.